Vamos fazer a leitura, todos com a sua voz. Amém? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Pessoal, Regina, que hora, Senhor? Quando temos crianças em casa e fazemos aí determinado prato de comida, a criança olha e fala assim: não gosto disso. Mas você já comeu? Não, não comi. Mas eu não gosto. Acho que de repente só acontece em Campinas isso, né? Isso não deve acontecer. Pode ser que não aconteça. Meu filho não acontece. Aqui talvez não, né? Mas por que ela recusa? Por que ela recusou comer aquilo? Porque ela olhou a aparência. Ela olhou aquela aparência ali e não bateu com, sei lá, a cor do negócio, né, o jeito que estava ali, na batata frita, não é? Então ela já deixa falar. Mas ela não vai conhecer aquilo se ela não verdadeiramente não experimentar. Porque pela aparência ela já rejeita e ponto final, não quer. Interessante que Jesus Cristo também não tinha beleza alguma, não tinha aparência nem formosura. Isaías 53 diz: ele não tinha aparência nem formosura para que nós desejássemos. No entanto, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si as nossas dores, como ovelha, ferida, como ovelha para o matador, ele foi mudo. E ele, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Estava sobre ele. Ele também não tinha nem aparência, nem formosura alguma. É interessante que o Senhor é aquele que se entregou por nós, aquele que se colocou como vergonha, ele foi levantado naquele madeiro e ele se tornou para nós o pão vivo e a água viva, que nós podemos comer o pão, tomar da água. Aquela mulher no poço de Jacó, aquela mulher samaritana que foi tirar água, o Senhor se apresentou a ela e disse: da água que eu lhe der, se beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jamais terá sede. Porque ela fará, ela muda algo do seu interior. É aquele que beber dessa água, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Para que venhamos a conhecer na palavra, não é simplesmente eu olhar a aparência, eu pegar, olhar aquele prato e falar assim: não, eu não gosto disso, eu tenho que experimentar. O conhecer o Senhor, o conhecer a palavra de Deus, não é simplesmente você saber que existe, saber que tem. Muitos sabem.
enviou Cristo nessa terra e ele mudou completamente a história da humanidade. Até os anos são contados de forma diferente agora. Ele veio, ele mudou de tal forma que existem dois períodos do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha foi a influência que ele teve nessa terra. Tamanha foi a influência. Todos conhecem. Até o ateu sabe quem é Cristo. Sabe quem é o Senhor. Mas no conhecer de Deus, meus irmãos, ele vai um pouco mais além daquilo que é simplesmente o que aparece. Aí eu sei quem é. Porque aí nós vamos ser convencidos de alguma coisa só, mais nada. Eu adquiro conhecimento, mas o conhecimento que não vai me trazer benefício algum. Conhecer, né? Conhecer de Deus é que você tenha experiência, né? É que você tenha intimidade com o Senhor. O conhecer de Deus é que você venha aprovar, entronizar, comer do pão vivo dentro do céu, beber da água da vida, beber daquilo que o Senhor tem dado, como palavra de Deus, como vida em comunhão, como vida que vem descendo do céu, que é a palavra de Deus. Não tem como conhecer ao Senhor se não buscarmos na palavra, através do Espírito Santo de Deus, que nos revela, nos mostra coisas tremendas que nós não fazemos. Clama a mim, Senhor, clama a mim. Te darei a entender coisas vezes de Cristo que não sabe, mas que eu revelarei. O Senhor é aquele que quer te mostrar, que quer te fazer conhecê-lo. Conhecê-lo não mais ouvir falar como Jó testemunhou. Eu amo de conhecer e ouvir falar, mas agora, né, os meus olhos te veem. Na verdade, ele teve uma experiência com o Senhor. Ele foi entronizado dentro do seu coração. Ele entrou, né, e a partir desse momento, as coisas começam a mudar. Os olhos começam a abrir. Os ouvidos espirituais começam a abrir. A nossa boca já fala não mais no antigo homem, não mais no velho homem, porque o coração cheio do Senhor fala das coisas do Senhor. É interessante que na palavra, até o conhecer, quando o Senhor fala em conhecer, tem assim uma profundidade muito grande. Diz a palavra: e conheceu Adão a Eva, e gerou Caim. O conhecer do Senhor, o conhecer que Deus quer, o entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos dele, é de uma intimidade profunda, né? Conhecer, às vezes, na palavra, inclusive, né? Intimidade entre marido e mulher. Isso é conhecer. Conheceu o fulano, a ciclana, e gerou filhos e papapá. Meus amados, o Senhor tem me chamado para uma intimidade. O Senhor tem me chamado para que venhamos a conhecê-lo de uma forma, né, que nós não conhecemos ainda. Deixa o Espírito de Deus entrar, deixa o Espírito de Deus operar na tua vida. Tem liberdade para que o Senhor venha trabalhar no teu interior, no teu ser. Porque, meu amado, tem coisas que o Senhor quer mostrar, tem coisas que o Senhor quer fazer na tua vida, que nós ainda não experimentamos. Nós não experimentamos. No final da palavra, né, Apocalipse, fala daquele que diz: Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. Mas eu digo que eu não os conheço. Não os conheço por quê? Porque não deixou a palavra, não comeu o pão vivo que é do céu. O segredo do Senhor, da palavra, é daqueles que o amam. Meus amados, conhecerei da verdade. Conhecer é ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Sabe? É ter uma proximidade com Ele. Isso não é viver de aparência. É viver na presença, vai tocar e é pular de cima. É viver, meus amados, é viver, né, não na aparência, mas
da profundidade do Senhor. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Meditando na palavra. Não tem outro meio.